eu sempre morei, agora não, né? Mas no início da minha carreira, 12 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com esse ramo, eu morava num lugar chamado Parelheiros, que é um bairro, né, no extremo sul de São Paulo. E eu, depois de curso, da escola, eu já quis trabalhar em alguma empresa de grande porte. Foi aí, nas minhas andanças, que eu encontrei uma indústria. E aí eu comecei a trabalhar nessa indústria. Eu comecei a trabalhar nessa indústria como menor aprendiz. Então, dentro dessa indústria, eu era um menor aprendiz. E o que um menor aprendiz fazia era coisas básicas. Eles eram comparados como os assistentes dos estagiários. Até aí, pra mim, tava tudo bem. Era o meu primeiro emprego, assim. Eu já tinha trabalhado antes, algumas vezes. Trabalhei com meu pai numa oficina. E trabalhei fazendo faxina pra minha avó na casa dela. Mas isso não importa tanto. Importa que eu comecei a trabalhar nessa indústria. E a função que eu tinha dentro dessa indústria era que eu tinha que coletar algumas fichas que vinha de uma certa máquina lá dentro da indústria, e eu tinha que preencher o que essa máquina fazia dentro de um sistema e dentro de uma planilha. Então, meu primeiro contato com planilha foi 12 anos atrás. Que muitos de vocês sabem que o Excel é antigo. E aí eu ia até um segundo galpão dentro dessa indústria, onde tinha uma máquina lá gigante que se chamava prensa. Então era uma prensa hidráulica gigantesca, tipo, para vocês terem ideia, ela é do tamanho mais ou menos de um carro, tipo uma doblô. Então ela mede mais ou menos assim o tamanho de uma doblô. E aí o que ela faz é que tinha um cara lá que operava essa máquina, que era o Tecla, grande amigo meu na época, que ele pegava os refugos, que a gente chama de refugo, é tipo o que não é mais usado dentro da indústria. E essa indústria, na época não, né? Essa indústria, opa, desculpa o barulho da moto, mas essa indústria, ela era uma indústria que fabricava embalagens. Então, toda a embalagem mal feita, mal produzida, ou na fase de teste dessas embalagens, ou algum motivo que fazia essa embalagem não servir mais para o processo, ela era descartada em latões de plástico, e eram os latões de plásticos azuis que ficavam aos lados das máquinas. E aí vinha um cara com um carrinho, pegava todas essas latas e levavam para o outro galpão, onde tinha um Tecla que operava essa prensa mecânica gigantesca. E aí ele colocava todos esses plásticos que eram refugos dentro dessa máquina de prensa, e ele apertava 2 botões e abaixava uma alavanca que fazia essa prensa amassar os plásticos. E ele deixava eles bem comprimidos para que ele envelopasse esses plásticos e vendesse. E a empresa vendesse, no caso, esses refugos para coleta de reciclagem. Então vendia-se esse refugo. O que eu fazia era ir lá buscar as fichas que apontavam quanto refugo era gerado de uma forma geral e as ordens de serviços que elas eram trabalhadas e elas eram geradas, quantos quilos de desperdício em refugo era gerado, e tudo isso vinha escrito nessa ficha, que vinha do operador da máquina até o Tecla que operava essa prensa hidráulica. Eu pegava essas fichas, levava lá para minha mesa, pegava ficha por ficha, então geravam-se 24 horas de coleta, porque eram 3 turnos, e não era sempre o Tecla que operava, óbvio, mas eu conheci o Tecla. Então ele passava essas fichas para mim, mas coletavam 24 horas as fichas. Então vinha um bolo assim de fichas. E eu pegava essas fichas e começava a colocar essas informações na planilha e no sistema. Só que
muitas vezes, quase todos os dias, eu ia trabalhar dentro dessa empresa e entrava pelos portões da empresa achando que aquele fosse o meu último dia de trabalho. Porque eu achava que não conseguia cumprir com a rotina diária daquele trabalho. Mas mesmo assim, depois de um tempo, eu fui promovido. Independente da minha insegurança, da minha insatisfação comigo mesmo, eu fui promovido a auxiliar administrativo. É famoso na língua dos menores aprendizes que isso é ser efetivado. Então eu fui efetivado. E no dia a dia, eu via tudo aquilo. Lógico que eu fui aprimorando os trabalhos, então fui ganhando mais coisas dentro da minha rotina. E nada delas fugiam de preencher planilhas e fichas do sistema. Porque a partir desse momento, eu tinha que pegar as fichas das máquinas que imprimiam as embalagens e compilar essas informações em planilhas. E também no sistema. Só que nessa época eu não sabia nada de Excel. Nada. Eu só sabia digitar. Era o que eu fazia. Eu digitava. Esse era o meu trabalho na época. E mais uma vez me veio a insatisfação de achar que eu ia ser mandado embora a qualquer momento. E aí eu pedia conselhos para as pessoas que trabalhavam comigo dentro da indústria. E elas falavam assim para mim: cara, se inscreve no CIPA. Porque o CIPA, se você entrar na CIPA, e para quem não sabe, a CIPA é um sistema dentro das empresas, quase que obrigatório pelos sindicatos, referente à segurança do trabalho. E quem entrasse no CIPA, teoricamente, bem teoricamente, você não poderia ser mandado embora. E assim que teoricamente funcionava a intenção das pessoas a entrar na CIPA, naquela empresa. Não sei se assim funciona em todas as empresas. Mas eu não me inscrevi à CIPA. A questão é que o meu desconforto fez eu estudar depois da faculdade. Então eu ia trabalhar. No intervalo da faculdade, ou da faculdade para minha casa, ou depois da faculdade, eu comecei a estudar Excel da pior forma possível. Que era tentar decorar o máximo de fórmulas possíveis. E por que isso é errado? Não se aprende Excel assim. Como uma criança não aprende inglês a partir da gramática. Mas enfim. E eu ia insatisfeito e comecei a trabalhar. Só para vocês terem uma ideia, eu pegava um ônibus. E o ônibus, a numeração desse ônibus era 6000-10, Terminal Santo Amaro para Terminal Parelheiros. E na época eram uns ônibus pequenos. E aí há uma evolução, porque hoje os ônibus são biarticulados, com ar-condicionado, com pendrives, entrada USB, pendrive, entrada USB. E na época não, era um latão gigante e levava 2h30 para ir até o trabalho e 2h30 para voltar do trabalho. Sendo que eu trabalhava das 6 às 14 horas. E a minha faculdade era das 7 às 11 horas. Então, no intervalo que eu ia do trabalho até a faculdade, eu ia estudando Excel. Dentro do ônibus eu ia estudando Excel. Chegava em casa, jantando, eu estudava meia horinha de Excel. Só que eu aprendi da pior forma possível. Eu aprendi tudo na raça. Então eu comecei a aplicar tudo que eu tinha aprendido na raça lá, que eu aprendi estudando e decorando fórmula e como fazer as coisas acontecerem dentro do Excel. Eu comecei a aplicar e vender a ideia internamente dentro da empresa. Então eu comecei a vender a ideia do Excel dentro da empresa e eu consegui vender. Dado alguns meses depois que eu comecei a aplicar as fórmulas mágicas do Excel dentro das planilhas, o que aconteceu foi que meu ramal não parava de tocar. O meu ramal não parava de tocar, com as pessoas me ligando, e eu era como se fosse um guru dentro daquela empresa. As pessoas me ligavam de todos os setores de uma indústria que era gigante. Para você ter uma ideia, para você transitar de uma ilha para outra dentro da indústria, ou seja, do setor A para o B, tinha um carrinho que te levava, porque lá tinham as ruas dentro dessa empresa.
E aí começavam a me ligar falando, cara, eu preciso de uma ajuda assim no Excel, eu preciso de ajuda assim no Excel, XYZ. E eu ia ajudando todas essas pessoas. E eu passei bastante tempo aprendendo dessa forma também, ajudando as outras pessoas. Aí você me pergunta, melhorou a sua segurança? E pasmem, não melhorou. Eu continuava a acreditar que aquele seria meu último dia de trabalho dentro da empresa. Então, para mim, eu não teria segurança. Dado é que um dia eu entrei para trabalhar como um dia comum e meu chefe, que era o Zé, me chamou. E aí a gente conversou e ele falou, olha, Vini, a gente tá te desligando da empresa. E eu parei e falei, cara, e agora? Por que aconteceu isso comigo? E logo agora eu tava desempenhando tão bem, eu tava ajudando todo mundo, e eu tava aplicando o que eu sabia, o que eu tava estudando e fazendo tudo na raça. E aí, por que me mandou embora? Logo comigo. E só pra você ter ideia do que isso me custou, eu fiquei 1 ano e 9 meses desempregados, trancados no meu quarto em depressão, uma depressão profunda. E aí isso começou a prejudicar as pessoas que estavam à minha volta. Então eu já não tinha um bom relacionamento com a minha mãe, porque eu morava com a minha mãe na época. O meu padrasto, que eu também morava com ele, meus irmãos, eu não tinha um bom relacionamento dentro da minha família. E aí o que eu fiz foi revisitar tudo aquilo que eu tinha estudado. E aí eu percebi, antes eu falei pra mim, cara, eu tô com uma mina de ouro na mão. Como é que eu não consigo fazer um trabalho com isso? É impossível. E aí eu parei pra revisitar tudo aquilo que eu tinha aprendido na indústria, que não era o Excel. E aí eu lembrei de um sistema que eles estavam lançando dentro da indústria, chamado Projeto P100, que era um programa de excelência em manufatura da Converplast, uma coisa assim. Programa Converplast de excelência em manufatura, esse era o nome. Onde as pessoas formavam equipes e na época eu era só eu só fazia as atas. Mas a gente ganhou bastante material, só que eu nunca tinha revisitado, porque eu nunca tinha encarado aquilo como uma verdade absoluta. E aí naquela época eu era só o cara que fazia as atas, mas lá no meu quarto, em depressão, eu comecei a revisitar as coisas e aí eu entendi uma parada. E o que eu entendi foi que um software você aprende de uma hora para outra, tendo tempo e disposição. Uma coisa é fato, o tempo todo nós estamos disponíveis a softwares, apps dentro do seu celular ou no seu computador. Para quem joga, tem um monte de joguinho que tira a tua atenção no seu computador, e isso é um software. O Facebook, o Instagram, o YouTube também são softwares, e você aprendeu, se não o básico, o essencial, para que você consiga operar eles. Entende? Então eu entendi que um software podia ser aprendido por qualquer pessoa se tivesse disposição. Só que o que não se ensina no cursinho de informática, que a gente vai lá e aprende do jeito errado, e creio que muitas pessoas, assim como eu, e vocês, assim, eu sou um pouco parecido com vocês, é que eu também fiz um cursinho e eu não aprendi Excel, porque se fosse de um cursinho, a gente sairia craque no Excel e num monte de coisa, mas não resolve, porque o método não é seguro. E a parada é que eu descobri que não adianta só saber o software. O que transforma as coisas num tesouro é pensar como um analista de sucesso. Então eu peguei todo aquele conteúdo que eu ganhei, comecei a estudar e aplicar tudo que eu sabia sobre, tudo que eles sabiam sobre melhoria contínua e o que eles me ensinaram através das apostilas. E aí eu olhei para todo aquele conteúdo que eu tinha criado, e percebi que aquilo sim era a mina de ouro. Tudo aquilo era a mina de ouro. Então, para ilustrar, eu vou apresentar uma coisa para vocês, beleza?